O Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica mantém um laboratório também, chamado Laboratório de Biofotônica, mas o nosso bate-papo hoje é muito pertinente. Eu estou com um pesquisador que trabalha muito essas áreas de descontaminação de alimentos. Bruno, o que vem a ser a área de descontaminação de alimentos e como que ela está evoluindo? Bom, a descontaminação de alimentos, basicamente, ela garante que o consumidor final adquira um alimento que não pode causar qualquer dano para ele à saúde, seja um dano leve ou um dano profundo. Então, a descontaminação visa você ter um alimento seguro e um consumo dos nutrientes de forma segura, sem contaminação cruzada, que nós falamos, né? Sem você pegar o micro-organismo que está ali, que tem um patógeno, e ingerir ele durante o seu consumo de alimentos diário. Agora, aqui dentro desse laboratório, vocês vão ver que tem vários equipamentos. Até uma câmera especial para os ensaios, né, que está ali ao meu lado. E também aqui outros instrumentos e equipamentos. E o Bruno sabe bem explicar como que ele está desenvolvendo essa linha de pesquisa dele em questão. A linha de pesquisa na área de descontaminação parte muito do princípio de você fazer análise microbiológica. Então, há necessidade de você ter câmeras e lugares que sejam esterilizados para que você garanta a aquisição de dados da forma correta. Então, aqui, basicamente, o que nós fazemos? Nós construímos a prototipagem dentro do laboratório de pesquisa de engenharia. Então, depois que nós construímos esse equipamento, nós trazemos aqui para validar. Então, nós contaminamos eles, depois traz para uma câmera e faz os testes de microbiologia. Basicamente, nós fazemos isso e essas validações de microbiologia dentro desse laboratório de biofotônica. Entendendo muito bem essa área, também a gente pode chegar a um ponto de saber assim, o que pode ser feito com esse conhecimento. E daqui nasce-se muitas empresas de alta tecnologia, inclusive equipamentos. No caso, Bruno, o que se pode fazer em relação a criar-se equipamentos, novas tecnologias, dominando, lógico, essa área em questão? Bom, nessa área em questão, existe uma área que chama biofotônica, que foi comentado, e a biofotônica nada mais é que você ter a capacidade de ter conhecimento da luz e como ela interage com a matéria. A partir disso, você consegue modular. Por exemplo, na descontaminação, sabemos que uma faixa determinada de comprimento de onda faz um dano ao DNA do micro-organismo e, assim, inibe sua replicação. Então, conceitualmente, nós conseguimos entender qual que é o comprimento de onda, qual que é a luz a ser utilizado no desenvolvimento de descontaminação e depois desenvolver um equipamento que utilize esse conhecimento base. Nesse caso, utilizando equipamentos dessa natureza, a segurança alimentar é muito maior. Lógico, eu vou comprar um alimento descontaminado, consequentemente, possa ser que ou melhor, possa não, tenho certeza que eu deixo de ficar doente. É assim mesmo, Bruno, essa dinâmica de dar segurança para aquela pessoa que compra um alimento descontaminado. Lógico, em contrapartida, se comer algo contaminado ou assistir algo contaminado, a saúde do ser humano está em jogo, né? Sim, muito. Existe até um estudo que eu li semana passada, se não falha a memória, que eles correlacionam que um gatilho do propulsor do Alzheimer é a saúde bucal. Que existe um vírus que você tem muitos anos ele na boca por falta de uma higiene adequada, que vira um propulsor de uma doença neurodegenerativa. Ou seja, tudo aquilo que você está consumindo, de fato, pode representar a tua saúde no final da sua vida. Tua saúde quando você tiver mais idade. Então, a descontaminação é um ponto crucial e, de fato, é muito visto e é muito debatido na literatura ou até mesmo em notícias tanto atuais como antigas, sempre surgindo problemas de contaminação de alimentos. Exemplo, a briga do Carrefour de produtores franceses frente a produtores brasileiros de carne. Fato que eles falam que o Brasil não tem um controle adequado da contaminação. Então, quando você pega um produto brasileiro, uma indústria brasileira, e tenta exportar isso, nós sofremos uma maior dificuldade. Por quê? Porque as nossas ferramentas e técnicas de descontaminação na indústria hoje pode haver falhas muito facilmente. Então, o desenvolvimento de tecnologias aumenta a eficiência, diminui o custo de produção e também aumenta a segurança para a saúde e para o consumidor final. Agora, quando a gente pensa que num centro de pesquisa em ótica e fotônica como esse, tem pesquisadores como o Bruno trabalhando nessa linha tão importante para a nossa segurança, para a nossa vida, a gente acha que ciência, tecnologia e inovação vale a pena. Vale investir em ciência e inovação, porque vale a pena para um Brasil que está se desenvolvendo. Bruno, conta um pouquinho da sua trajetória, como tudo começou. Quem é você? Onde estudou? Como que chegou até aqui nesse momento de ser um cientista? Bom, eu fiz engenharia de alimentos
E eu fiz uma faculdade que é em Fernandópolis, que é no polo agroindustrial e cana-de-açúcar, né? Então, eu sempre convivi muito com indústrias agro. Depois que eu acabei minha graduação, eu sempre tive vontade de aprender a desenvolver equipamentos, mas não equipamentos commodities, e sim equipamentos de fronteira. E quando eu me deparei com um estudo dentro do grupo do Vanderlei, que envolvia cerveja, eu falei, pô, ali está ligado a engenharia de alimentos com a ótica. Então, eu vim conversar com ele. Então, eu comecei o mestrado e o doutorado trabalhando nessa interface entre engenharia de alimentos com ótica. Então, a partir dali surgiu descontaminação de alimentos, surgiu as outras oportunidades que eu estou trabalhando no presente. Agora, a ciência, ela tem fronteiras ou a ciência não tem fronteiras? Ela tem limites? Até onde pode chegar um pesquisador? Bom, é uma pergunta bem complexa, mas uma vez eu perguntei para o Bill Phillips por como que se ganha um prêmio Nobel. Ele disse, acreditando. Então, a ciência, o limite está na sua forma de pensar e na tua capacidade de realizar. Se você acredita que não tem limite, não tem limite. Perfeito. Da descontaminação de alimentos, outra linha de pesquisa também provoca o pesquisador, no caso o Bruno, né, a fazer mais, a pensar mais, a tentar diferente. No caso aí vem o café. O que está sendo feito da descontaminação de alimentos para o café? Conta um pouquinho essa dinâmica da ciência para a gente. Bom, pensando no gancho da descontaminação, o café ele é muito sensível à questão palato degustativo, sabor. Então, quando você está desenvolvendo um novo produto, existe o público A, público B e público C. A diferença de um para o outro é a qualidade do café. Então, o que nós estamos buscando desenvolver aqui junto, parceria, uma empresa parceira com o Instituto de Física? Desenvolver uma técnica que seja imparcial. Porque hoje, a técnica de qualidade, avaliação e precificação no mercado mundial, global de café, é palato degustativa por ser humano. Fato, se um dia acordar com dengue, que eu não sei, meu palato, ele altera. Então, altera toda a certificação e a validação. Nós estamos usando uma técnica ótica de fluorescência, no qual essa luz interage com o café e ela emite um outro comprimento de onda. A diferença da luz emitida frente à luz excitada e emitida, eu consigo fazer um RG ótico. Esse RG ótico eu consigo determinar que tipo de café é aquilo sem qualquer alteração física. No caso, aí a gente pode, inclusive, com essa tecnologia aplicada, mostrar para o mundo, né, a qualidade do café que a gente tem e muito mais, né? Dá para se tirar vários parâmetros importantes. Quais seriam? Hoje, um dos parâmetros mais importantes é a injustiça na negociação. Porque concorda comigo? Eu estou vendendo café e você está avaliando. Cada um vai puxar para si. Então, nós vamos ter uma imparcialidade na leitura do café e uma garantia de certificação. Ou seja, sabemos que aquela amostra, aquele produtor, é aquele perfil de café avaliado por um método físico, um método onde você não tem variação e percepção humana. Isso ganha-se tempo, porque hoje o tempo de avaliação de café para uma amostra é em torno de 45 minutos a 1h20. No nosso desenvolvimento, nós estamos demorando no máximo 2 minutos. Então, isso é uma redução de tempo. Então, se você reduz em tempo na indústria, você ganha dinheiro porque você aumenta a eficiência. E a escala, consequentemente, diminui custo. E um pesquisador como o Bruno, que também passou por empresas, passou por desafios dentro da empresa, a área de P&D, de inovação, ele sabe muito bem o que o mercado quer. O mercado é exigente demais e dinâmico demais. O mercado é assim que ele se comporta mesmo, Bruno? E aí vem a ciência dando as cartas e ajudando em processos e dificuldades que uma empresa possa vir a ter? Sim, hoje, se você parar para pensar, existe um relatório da ONU que diz que até 2050, se a manufatura mundial, a indústria mundial, não mudar a forma de produzir e aumentar a eficiência, vai faltar alimentação de maneira equitativa a todos. Então, hoje, a indústria tem uma pressão muito forte para diminuir o desperdício, para aumentar a eficiência e diminuir o tempo de produção. Porque a questão de máquina e capacidade de produção não vai aumentar, o que tem que aumentar é a eficiência daquilo. Exemplo, nós temos muito clássico, o café o preço que está hoje e o ovo. Deu gripe aviária nos Estados Unidos, subiu o ovo aqui. O café faltou no Vietnã, subiu o café aqui. Então, isso impacta muito. E o desperdício é muito alto. Exemplo, quando você trabalha com hortaliças, 60% do produto, desde a plantação até o mercado, é perdido. Então, você está pagando aquilo, os 60% de desperdício. Então, se você reduzir isso, você diminui o custo. Da mesma forma, em toda a escala, em toda a área industrial, é visto isso também. Há uma necessidade de aumento de eficiência.
Então, pensando que o aumento de eficiência é necessário, a ciência promove a solução de diversos problemas, inclusive problemas aparentemente não são solucionáveis. Você vê lá, acho que não tem solução para isso. A ciência vai lá e fala sim, mas dessa forma. Então, essa dinâmica científica te motiva a querer novas linhas de pesquisas, novas formas de fazer, novos desafios e assim envelhecer na ciência fazendo? Sempre, sempre, porque a eficiência é uma busca que tem que ser dentro do cientista. E como eu sou um cientista aplicado à indústria diretamente, à engenharia, meu sangue corre eficiência. Então, sempre eu vou buscar métodos eficientes. Se hoje eu atingir 2 minutos na fluorescência, eu quero atingir 1. Se eu atingir 1 minuto, eu quero atingir 30 segundos. Cheguei no limite ali de processamento, eu quero quantificar. Então, se eu quero quantificar, eu tenho que desenvolver novas metodologias. Então, sempre tem essa busca constante para, primeiro, fazemos o simples, que parece que é base, mas não é. Faz o simples funcional. Depois, vamos aumentando a escala para o quê? Para que a indústria tenha a capacidade de ser 100% conectada, desde a sua qualidade ao seu processo produtivo. Agora, um país que precisa melhorar, precisa crescer, que precisa abrir as fronteiras, ou melhor, chegar além das fronteiras da ciência, da tecnologia e inovação, e criar riquezas, né? Dividir essas riquezas de maneira igualitária. Tem muita coisa em jogo aí, entrando pelo aspecto social. Mas eu pergunto para o Bruno agora. Bruno, você entende que o Brasil irá crescer se mais recurso for posto na área da ciência, tecnologia e da inovação? Sem sombra de dúvidas. A nossa eficiência industrial ela é muito baixa. A indústria ela é extremamente apertada em toda a conjectura econômica e ela tem baixa eficiência. Hoje, a China e os Estados Unidos pressionam muito nós, tanto para ter eficiência como para colocar o produto deles. A única forma de nós conseguirmos competir tanto com a China quanto com a Europa, como com os Estados Unidos em questão, é ter desenvolvimento tecnológico dentro do Brasil. Se não tiver dinheiro para desenvolvimento, nós não conseguimos o quê? Melhorar a nossa eficiência e disputar espaço no mercado com a China, por exemplo. Então, sem sombra de dúvida, precisamos de dinheiro e dinheiro também para aplicações, muito mais aplicações. Você acredita que o Brasil cresce na velocidade que ele deveria ou precisa de ser feito mais coisas para que ele consiga ter um desenvolvimento em ciência, tecnologia e inovação? De que forma? O Brasil ele não cresce com a velocidade da demanda do mundo, fato, na tecnologia, porque ainda há bem pouco pessoas que desenvolvem ciência de fronteira. E para desenvolver pessoas que desenvolvem ciência de fronteira igual aqui no grupo, demanda-se anos. Então é 20, é 30, é 15 anos ali no mínimo para a formação de um engenheiro, de um físico, de um químico que tem essa alta capacidade técnica. Então ainda nós estamos em uns 20 anos atrás. Algumas áreas, outras áreas nós estamos na fronteira, então está caminhando. Depende muito da área, né? Mas na alimentos nós estamos muito atrás dos suíços ainda. Então, com esse desafio latente, com essa vontade de fazer, com essa inovação constante e com essa tecnologia aplicada dentro dos laboratórios dos Centros de Pesquisa em Ótica e Fotônica, nós podemos acreditar que o Brasil caminha e ele vai chegar lá. Meu nome é Kleber Chicrala e a gente se vê no próximo programa. Até lá.